noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro de harmonia e fé. Nós possamos juntos elevar nosso pensamento ao Pai. Vamos esquecer as dificuldades que porventura estejamos enfrentando e elevar nosso pensamento em agradecimento ao nosso Pai. Amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade da vida, por cada dia que nos dá a possibilidade do andar, do falar, do respirar, do existir, seja nessa vida, seja na outra. Gratidão, porque é este existir que nos transforma, é esse existir que nos eleva e que nos traz a elevação necessária para o nosso progresso espiritual. Vestidos de carne, enfrentamos, Pai, os desafios, as dores, a opressão. Livres da matéria, muitas vezes enfrentamos também as mesmas sensações. Em que, em momento algum, Pai, enfrentando essas barreiras, essas dificuldades, não nos falte a fé, não nos falte a esperança, não nos falte a perseverança de nunca desistir. Não nos falte, Pai, a caridade, não nos falte o amor, não nos falte a Sua presença em nossa vida, nos fortalecendo. Não nos falte o nosso Mestre Jesus a nos ensinar o que é o caminho que leva até o Seu amor, como é este caminho que temos que fazer para chegar até alcançar este caminho e completar essa jornada. Então, gratidão, Pai, por mais essa noite. E nessa prece receba o nosso louvor, a nossa gratidão e o pedido, sempre o pedido, que esteja no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre os nossos irmãos espirituais, Esses irmãos que fazem parte da nossa vida, esses irmãos invisíveis, que têm uma influência muito grande nas nossas ações e que a gente precisa conhecer um pouquinho como que é essa presença desses irmãos na nossa vida. Então, a gente vai pegar aqui um trechinho do Livro dos Espíritos com algumas orientações, Falando um pouco nós vamos falar dos espíritos simpáticos, daqueles que nos auxiliam, daqueles que estão perto de nós, daqueles que são mentores dessa casa, do nosso anjo guardião, E depois a gente também vai falar um pouquinho dos nossos irmãos sofredores, que também são irmãos espirituais nossos. Mas nós vamos focar mais no bem, naqueles que nos desejam bem, naqueles que oram por nós, naqueles que trabalham em benefício da nossa evolução, nos auxiliando aí nas nossas dificuldades maiores. Então, aqui na pergunta 489 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Olha que resposta especial. Sim, o irmão espiritual é o que chamais bom espírito ou bom gênio. O que deve entender por anjo guardião? Um espírito protetor de uma ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre os seus filhos. Conduzir seus protegidos no bom caminho, ajudá-los com seus conselhos, consolá-los em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida.
O espírito protetor se liga ao indivíduo desde o nascimento, desde o seu nascimento até a morte, e frequentemente segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar sobre nós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão, ou um dever. Então aqui a gente vê um apanhado geral da importância desses espíritos na nossa vida, como eles recebem essa missão. Então, uns são protetores nossos, são espíritos amigos, são familiares nossos que já estão num grau de evolução maior do que o nosso, que já estão há um tempo maior na espiritualidade, uma evolução moral maior que a nossa. Então, eles assumem essa tarefa importante de nos dar sustentação. Porque nós aqui, vestindo esse corpo aqui, a gente fica muito confuso para escolher, para decidir. E a gente é muito envolvido pelas coisas materiais. E essas coisas materiais, muitas vezes, nos tiram o raciocínio, nos tiram a razão, porque elas nos influenciam tanto que a gente vai esquecendo moralmente do que é fazer o certo, né? Muitas vezes a gente vai esquecendo. Então, esses espíritos estão sempre atentos. Eles estão sempre ali olhando o que a gente está fazendo na nossa vida. E o que acontece? Quando a gente vai encarnar aqui, reencarnar, ou encarnar a primeira vez, vai chegar aqui a primeira vez, ou já está voltando de outras vezes, um irmão espiritual, ele vai nos dar uma sustentação, ele vai nos acompanhar. Então, muitas vezes, ele nos auxilia a planejar o tipo de reencarnação que a gente vai ter. Então, quando a gente nasce, ele vem nos acompanhar. Ele vai acompanhar a nossa trajetória desde o primeiro dia da nossa concepção, a hora que a gente vai entrar no ventre da nossa mãe, até o dia que vai ser cortado o laço fluídico que mantém o nosso corpo, o nosso espírito ligado ao corpo físico. E mesmo nessa hora, a missão dele não termina. Ele ainda vai nos receber lá na vida espiritual, ele ainda vai nos ajudar, ele ainda vai tentar nos equilibrar para a gente entender que não está nessa vida mais. E qualquer tipo de morte que a gente tiver, esse irmão vai estar lá. O primeiro socorro que a gente recebe é dele, porque ele nunca vai deixar de olhar por nós. Então, por exemplo, sofreu um acidente, entendeu? Ele está lá. Ele vai socorrer aquele espírito. Ele vai primeiro dar o primeiro socorro para aquele espírito. Depois que isso acontece, que aquele espírito já tem uma condição de raciocínio, é que ele vai decidir como que ele vai se comportar no plano espiritual. Se ele vai continuar recebendo o auxílio, ou muitas vezes por se sentir culpado, ainda está muito preso à terra, ainda está muito ligado às coisas materiais, muitas vezes eles se recusam a seguir esse irmão, a aceitar o auxílio desse irmão. Então ele fica perdido aqui no terra. É onde a gente começa a chamar os nossos irmãos de espíritos sofredores. Antigamente a gente chamava de mau espírito, de obsessor, de outros nomes aí pejorativos para identificar um espírito ruim, vamos falar assim, um perturbador na nossa vida. Hoje não. Hoje a gente, pela caridade que a gente tem, pelo entendimento de amor que a gente já está buscando ter, a gente não chama eles mais assim, a gente chama de irmãos sofredores. Sofredores por quê? Porque ainda não encontraram o que nós estamos procurando encontrar. Ainda não encontraram a paz, ainda não encontraram a alegria, ainda não encontraram o equilíbrio, a serenidade, ainda estão torturados pelas suas ações, ainda estão torturados pelas escolhas que fizeram, então estão em sofrimento. E até os nossos irmãos largados na maldade, que são, antigamente a gente chamava espíritos trevosos, que são aqueles que são maus mesmo, que é a destruição.
Eles não querem nada de bom, principalmente para esse planeta nosso aqui. Eles lutam com tudo que é o amor, com tudo que é do Cristo, com tudo que é de Deus. Eles querem destruir isso. Então, até esses irmãos, hoje a gente não chama mais assim, a gente chama de irmão sofredor também. Por quê? Porque ainda não entenderam o valor do amor, ainda não entenderam a importância de amar, o que o amor traz para cada um de nós. Mas eles também vão despertar, porque também são filhos de Deus. E nenhum filho de Deus se perde. Nenhum espírito desencarnado ou encarnado fica sem o amor de Deus e sem a misericórdia de Deus. Mas isso, de não aceitar essa misericórdia, esse amor, é opção nossa, é o livre-arbítrio de cada um. Porque esse livre-arbítrio, ele é a coisa mais sagrada para nós, espíritos, e para Deus. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio e nos fez diferente de toda a sua criação, Ele nos deu esse presente para que a gente tenha mérito da nossa ação, para que a gente tenha mérito da nossa escolha, para a gente falar assim, não, eu escolhi consciente isso que eu quero fazer. Eu escolhi consciente essa atitude que eu quero tomar. Então, se a gente escolhe coisas positivas ou negativas, é a liberdade que a gente tem. E quando a gente escolhe, pode sentar, irmão, fica à vontade, pode vir, imagina. Quando a gente escolhe as coisas que vão elevar o nosso espírito, que vão assim nos fortalecer, nos transformar através do amor, Deus quer que a gente tenha o mérito, que não tem interferência, mas mesmo assim Ele nos proporciona, pela nossa fraqueza moral, pelas nossas imperfeições, um auxílio, benfazejo, que é dos nossos irmãos espirituais. Aqueles que zelam, aqueles que são bons, aqueles que querem o nosso progresso. E como tudo é sintonia na nossa vida e afinidade, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, com o que a gente está sentindo, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está pensando, né? Por quê? Porque se a gente sintonizar no sofrimento, na dor, na mágoa, nas coisas negativas da vida, nós vamos chamar para perto de nós esses irmãos espirituais nas mesmas condições. E aí é onde a gente começa a fazer coisas, sentir coisas, sensações de tristeza, né? Vícios, né? Neuroses, psicoses, muitas coisas são influenciadas pela nossa sintonia, porque a gente começa a pensar mal, a gente começa a viver mal, a gente começa a fazer o mal. Então, como que a gente quer o bem perto da gente? Ele não vai estar. Se a gente se sintonizar nisso, é isso que a gente vai ter. Se a gente não soubesse equilibrar no momento que as coisas não estão boas na nossa vida, a gente vai trazer uma carga negativa para a nossa vida. Porque tudo é opção, tudo é sintonia. Aconteceu uma coisa muito grave com a gente. O que a gente tem que fazer? Deixa eu pensar o que eu posso fazer para sair dessa situação. Alguém me prejudicou, me tirou alguma coisa muito preciosa. Eu não posso. Primeiro sentimento é de raiva, primeiro sentimento é de revolta, primeiro sentimento é de mágoa, né? Mas a gente tem logo que cortar isso, para que isso não nos escravize numa energia negativa que vai ter uma influência muito grande na nossa vida e que vai causar um dano muito grande no nosso espírito e no nosso corpo físico. Porque quando a gente está numa neurose, numa psicose, numa coisa negativa muito grande, é porque o nosso espírito já adoeceu ontem. Ele está pedindo socorro, nosso corpo físico pede socorro. Quando a gente começa a adoecer, com uma doença muito complicada, é o nosso espírito pedindo socorro. Porque ele está com energia envolvida numa energia muito negativa. E ela está tão intensa que ela está vibrando para fora. Ela está saindo pelos poros nossos. E nesse momento, a gente não está sozinho. Os nossos irmãos espirituais, nosso mentor espiritual,
Ele está perto ali, tentando ajudar. Ele está intuindo o pensamento, ele está mandando bênçãos, ele está trazendo energia salutar para nós. Ele, por exemplo, ele pede os médicos espirituais para jogar fluidos salutares sobre nós, para a gente se equilibrar, né? Ele pede os socorristas para afastar os irmãos desencarnados que estão causando desequilíbrio em nós. Mas para isso acontecer, nós também temos que fazer a nossa parte, nós temos que quebrar a sintonia negativa. Por quê? Porque senão a gente cria uma couraça, a gente cria como se fosse uma parte negra, uma coisa, um chumbo, vamos falar assim, uma couraça de chumbo, que aquela energia benfazeja, ela vai chegar muito fraca onde ela precisa chegar. Ela vai chegar, mas ela não vai ter o resultado que ela teria se a nossa sintonia estivesse em harmonia com o nosso mentor espiritual. Por isso, irmãos, oração. Por isso, pensamentos positivos. Por isso, quando vem aquela angústia, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele medo, não posso ficar assim. Não posso me entregar. Não posso deixar isso ser mais forte do que eu. Não posso deixar isso tomar discussão. Respira e pensa. Vale a pena isso? Precisa disso? Isso deve acontecer? Isso é necessário ser dessa maneira? Não dá para sentar e conversar? Tem que brigar, tem que gritar, tem que xingar, tem que se agredir? Precisa ser desse jeito? Ou se pode conversar? Quando a gente começa a falar, não precisa ser assim, a gente já cortou a sintonia. A gente já está desvinculando a energia daquela influência negativa que muitas vezes estão ali, induzindo a gente ao extremo. Vocês já viram que às vezes dá vontade da gente fazer coisas que a gente não tem afinidade mais para fazer, que a gente não tem mais necessidade de fazer, que a gente não quer mais fazer, mas aquela vontade vem? Por exemplo, às vezes você já largou de beber, de fumar há muito tempo. Você já desvinculou daquela energia, não tem mais aquela influência espiritual ali te cutucando. Mas é um canhazinho de Aquiles que você tem. E esses irmãos em sofrimento, eles não dormem não, gente, eles não têm descanso não, eles ficam atentos 24 horas por dia para ver se eles acham uma porta aberta para eles entrar. Aí, de repente, você passou 10 anos sem beber. De repente vem, que vontade de tomar cerveja, e aí você começa a pensar na cerveja. E aí quando você vê, o que você está fazendo? Se você não estiver vigilante, não falar, gente, mas eu não bebo mais. Deixa eu tomar um refrigerante, deixa eu tomar um suco, deixa eu tomar água, deixa eu rezar aqui, porque esse pensamento não tem que estar na minha cabeça. Se você não fizer isso, logo, logo você bebe. Você fala assim, é uma latinha só para matar a vontade, vou tomar até sem álcool para não fazer mal. Mas você vai e faz. Porque se você tomar cerveja sem álcool, porque você não quer beber bebida alcoólica, você está cedendo do mesmo jeito. Porque você está tomando a bebida sem álcool com vontade de tomar que tem álcool. Olha para vocês verem, não é? Então a gente precisa fechar a sintonia, a gente precisa neutralizar. Provocação para brigar, gente, a gente tem toda hora, principalmente dentro de casa. E se a gente for toda hora ceder provocação, a nossa casa vira um campo de batalha. Porque todo mundo está ali fervendo, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer expor seu ponto de vista. Né? Mas se a gente não tiver o equilíbrio e falar, peraí, eu não vou brigar. A pessoa está me agredindo, deixa ela falar. Deixa ela desabafar. Não precisa ser revidado do mesmo jeito. Você pode até depois expor seu ponto de vista, mas aquela história, quando não quer, dois não briga. Se um se acalmar, se um entrar numa serenidade maior, uma coisa que teria uma dimensão muito grande, ela vai ter muito menos dimensão do que se os dois começarem a debater ali. E os irmãos espirituais, quando a gente está nesse patamar de escolha, ele vem e fala, por que você está assim? Você vai brigar? Você vai revidar? Hein? Quando a gente está com pensamento depressivo,
que você está pensando isso? Que ideia é essa doida sua de ficar pensando isso? Por que você está lembrando dessa coisa que a pessoa fez para você 10 anos atrás, hein? Que ainda está aí dentro de você, te magoando, te remoendo dentro de você? Você não consegue jogar isso fora? Por que você ainda está desse jeito? Ele fala para a gente, mas a gente precisa escutar. Não tem horas que a gente não tem solução para um problema, a gente está ali matutando, o que eu faço, gente? Como é que eu vou resolver isso? De repente vem ali uma ideia que você não pensaria, que você não imaginaria que você seria capaz de achar solução nisso. Ela vem, seu irmão espiritual falando para você, faz isso aqui vai dar certo. Mas a gente não escuta, principalmente se for contrariar a nossa vontade, porque ele contraria a nossa vontade. Ele não vai falar para a gente fazer uma coisa que ele sabe que não é bom para nós. Mesmo que a gente ache que tem razão, que está certo, que aquilo é que a gente tem que fazer, se não for melhor para nós, ele vai falar. Pensa bem. Pensa bem. Alguém aqui já saiu um dia disposto a quebrar o pau com alguém? Já sentiu raiva falando, não, hoje eu não vou engolir esse sapo. Hoje eu vou brigar. Hoje eu vou revidar. E saiu pisando duro para chegar perto da pessoa e rasgar o verbo. No meio do caminho, vem aquela coisa. Opa, calma aí, para que isso? O que vai adiantar isso aí? Você vai procurar confusão? É isso que você quer? E aí a gente vai se acalmando. E a gente vai pensando, oh, mas o cara também, eu posso brigar com ele, o cara, criador de casa, o cara vive aprontando por aí, eu sou mais um só que ele atingiu, que ele tentou atingir, e eu vou me igualar, e eu não vou fazer igual ele está fazendo. Porque a gente fazer a diferença nas coisas é muito bom. A gente chegar num ambiente desagradável, tumultuado, triste, feio, e a gente chegar com uma energia diferente daquilo ali, é muito bom. Porque a gente auxilia isso aí dissipando, aí saindo. Só às vezes com a presença da gente, isso aí já é amenizado. Então, se a gente tiver esse tipo de sintonia com os nossos irmãos espirituais, a gente tem uma sustentação, a gente tem uma evolução moral muito maior, a gente tem um auxílio muito mais presente na nossa vida, e isso nos dá o quê? Serenidade, nos dá equilíbrio. Isso vai para dentro da nossa casa, isso vai para dentro do nosso trabalho, isso vem para dentro de nós, né? Há um tempo atrás, vamos pensar o tanto que a gente amadureceu com o que a gente está aprendendo. Acontecia uma coisa mínima na nossa vida, a gente queria pôr fogo no mundo. E hoje o que a gente faz? Às vezes a paulada, ela dói, ela é feia. Ela vem com força, o que a gente faz? A gente respira e fala, não, vou deixar passar. Vou deixar passar porque é melhor assim. Isso, gente, é a gente evoluir, é a gente crescer, é a gente amadurecer, é a gente se dominar, é a gente usar o livre-arbítrio nosso para o nosso bem. E quando a gente faz isso, a gente vai fazer isso para o bem do outro também. Então vamos começar a nos harmonizar, a sentir essa presença benfazeja dos nossos irmãos espirituais, que incessantemente trabalham por nós. Aqui na Casa Espírita, quando vocês entram aqui, você vê essa parede, você vê esse espaço, mas abnegados irmãos espirituais, desde a hora que você pensou em vir aqui, através do seu mentor espiritual, ele já está cuidando de vocês. Ele já te ligou a energia dessa casa. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, vou no centro espírita hoje. Gente, dá um tanto de problema e a pessoa não vem. Ela não vem. Por quê? Porque ela não aceitou o auxílio do irmão espiritual. Ela aceitou o auxílio do irmão sofredor, que não quer que ela venha, que não quer que
que ela aprenda, que não quer que ela se modifique, que não quer que a energia dela seja uma energia de serenidade. E eles vencem muitas vezes. Eles põem barreiras para a gente não vir. É uma pessoa que chega, entendeu? A gente está saindo, está tudo pronto. Eles empurram alguém, chega. Quando chegar alguém, se for uma pessoa conhecida, estou saindo para o centro espírita, vão comigo? Traz junto. Entendeu? Porque essas paredes aqui, elas duplicam de tamanho. Se vocês pudessem ver o trabalho espiritual que existe dentro dessa casa e das casas de espíritas, são médicos, são socorristas, são irmãos que são abrigados em lugares que é tipo um hospital, que é tipo uma enfermaria. São irmãos que chegam com a gente, que muitas vezes tem que ser retirado ali, em condições de sofrimento, em condições de raiva, em condições de mágoa com a gente, de perseguição, às vezes até de outras vidas, que tem que ser retirados e orientados e encaminhados. Por isso, quando a gente chega aqui e senta e mentaliza e vai pensando no que está sentindo, no que está acontecendo, no que está precisando resolver, como que está a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, começa a pedir, a orar, a fazer uma prece, a vibrar numa sintonia de amor. Essa energia, gente, ela vai transformando em luz, ela vai transformando em fluidos salutares que são aproveitados para socorrer a nós encarnados que estamos aqui, que vamos receber de volta essa vibração de amor que a gente está fazendo, e aos irmãos em sofrimento que estão precisando de auxílio. Então, o Centro Espírita não é só vir aqui ouvir uma reflexão. O Centro Espírita vir aqui e participar da cura espiritual nossa e dos nossos irmãos em sofrimento. Não vamos esquecer que nós não estamos abandonados, que nós não enfrentamos nada sozinho, que às vezes parece que não tem ninguém do nosso lado, às vezes encarnado não tem mesmo. A gente está enfrentando a batalha sozinho, a gente está tendo que decidir sozinho, a gente está tendo que carregar a cruz sozinho. Mas espiritualmente há uma enorme quantidade de irmãos abnegados que estão aí nos socorrendo. Nós chamamos de irmãos espirituais. A Igreja Católica chama santos, anjos, não importa o nome, importante que eles estão na nossa vida, eles fazem parte da nossa vida, eles nos preparam, nos auxiliam ao nascer e nos recebem ao morrer. E às vezes, como foi falado aqui, continuam ainda pós-desencarne, várias reencarnações no plano espiritual. A doutrina espírita tem uma enorme quantidade de relatos espirituais desse trabalho desses irmãos. Segunda-feira nós vamos comentar o livro Voltei. É um relato do trabalho dos irmãos espirituais no desencarne. Como eles nos auxiliam no nosso desencarne. E como nós temos que nos preparar para o desencarne. Porque nós precisamos preparar. Nós precisamos preparar a nossa vida para viver aqui, encarnado, para viver também no mundo espiritual e quando vamos desencarnar. Então hoje a nossa mensagem, nossa reflexão é essa, e vamos agradecer por mais essa noite, agradecendo aos nossos abnegados irmãos espirituais, que incessantemente trabalham em nosso favor. Agradecer ao Padre Vitor, nosso mentor espiritual, o irmão dedicado, que, quanto encarnado, foi a caridade personificada pelo amor. E agora, no plano espiritual, é um irmão que trabalha para conquistar almas para o Cristo. Então vamos agradecer e vamos também pedir a nossa mãe, que é uma irmã espiritual
de grande elevação moral, de grande luz, de grande poder, de grande intercessão, que ela nos abençoe e que o nosso Mestre Jesus possa nos auxiliar com a sua paz, com a sua luz, com a sua misericórdia, como o nosso Pai maior, Deus, tem feito desde a nossa criação. Então vamos agradecer, pedindo à nossa Mãe que nos abençoe, abençoe nossa família, nossos amigos, e pedir também pelos irmãos que agora, nessa semana, nesse fim de semana, vão participar aí da exposição agropecuária de Perdões, que possam ser momentos de alegria, momentos de festa, momentos de união, e que possam estar eles protegidos por todos os irmãos espirituais que com certeza já estão apostos para fazer deste momento um momento de alegria para todos. Então, Mãe, receba a nossa prece e a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim seja.